E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje a gente tá aqui pra fazer uma tier list, já que vocês gostam tanto, repercute bem aí no canal. Enfim, rapaziada, hoje vamos fazer essa tier list, mas antes confere aí no comentário fixado o link do nosso querido amigo, do canal do nosso querido amigo Igor Rei. Lá tu encontra tudo de Resident Evil. E a gente fez um vídeo falando, já começamos a semana, o mês do terror, né, Luiz? E já adianto aqui pra vocês que esse mês a gente vai ter um conteúdo baseado em terror e em suas obras ali, né? Em comemoração ao nosso querido Halloween. Então, confere aí. A gente fez um vídeo comigo de Resident Evil, outra tier list já saiu, então confere aí no canal também, que tá muito tri, mano. Nosso primeiro conteúdo com convidado. Exatamente, que como o João disse, né, a gente vai estar ranqueando aí numa tier list aí, visuais de 15 personagens selecionados aí dos filmes de terror, seja os protagonistas, antagonistas aí, basicamente, né, só os caras mais famosos mesmos e cabulosos, e vamos dizer aí se eles são realmente os mais assustadores mesmo, ou às vezes nem tanto. E gurizada, não esquece de comentar sugestões aí para nosso conteúdo de terror. Então a gente já planeja algumas coisas, mas sempre bem-vindo à opinião de vocês. Valeu? Perfeito. Muito obrigado a gurizada que tá engajando aí nos vídeos curtos e também nos vídeos mais longuinhos. Muito obrigado, o canal tá crescendo e isso tá nos deixando feliz demais. Bora pro vídeo? Bora! Bom, e para começar, falando um pouco mais sobre as nossas categorias, temos Me Caguei, Tenebroso, Medinho, Não Dá Medo e Ganho no Soco. Basicamente ali uma escala de 1 a 5 ali do quanto esses personagens vão nos assustar, e lembrando que a primeira posição ali só pode 3, a gente só pode selecionar 3 personagens que realmente a gente se caga quando a gente vê eles. Então a gente tem primeiramente o nosso Fred Krueger aí. O que ele é pra ti, Luiz? Mano, Fred Krueger é uma coisa... Pô, é que ele tem aquela vibe de ser engraçado, né? Só que o visual dele é meio bizarro, né? Que ele é todo queimado, ele tem aquelas garras de Bem bizarro. piadas E e eu tal. acho que o legal dele é que ele combina bastante com a lore dele, né? Tipo assim, o visual remete a lore 100%. Acho Sim, isso muito perfeito. legal. Olha, mano, eu acho ele bem assustador, porque ele tem toda a ideia dele entrar nos sonhos lá e tal. Então eu não sei, tô indeciso entre Tenebroso e Me Caguei. Eu acho que ele pode ir pra Me Caguei agora de início. O que tu acha? Perfeito, nossa primeira grande posição. Vamos deixar ele em Me Caguei porque é um visual muito icônico e também é um visual assustador, eu acho. E Perfeito. aquele filme de 2009, um dos pontos altos pra mim é o visual, né? Agora temos o nosso querido Art de Terrifier, essa sequência aí. Eu só vi um, tá? E nem foi o primeiro, depois que eu descobri. Mas enfim, o que tu acha dele? Eu acho ele um palhaço meio genérico, não me assusta. Eu acho um visual bem reciclado. Então, pra Não, mim. a gente não tá falando muito do filme em si, né? Mas eu já não gosto muito do filme, eu acho uma coisa bem bagaceira, de tipo, bem genéricaça mesmo. Eu acho que a única coisa que ganha é o visual dele, que eu acho que é um visual que pode ser um pouco marcante, mas sei lá, um assustador, não diria que é exatamente muito assustador, não. É tipo, não é nada muito criativo, né? Por causa que, tipo, você lembra que teve aquela onda de palhaços lá nos Estados Unidos, lembra? Qualquer palhaço que tu fazer uma coisa, uma maquiagem assustadora nele, fica assustador, tá ligado? Com certeza. Então, eu E acho ele, que... assim, tipo, não tem muito. Mano, sinceramente, eu nem sei muito a lore dele, então acho que é um visual mais pra ser visualmente marcante, mas pra mim, mais ou menos. Tem um aí na lista muito mais marcante que ele, pra mim. Perfeito. Eu acho que ele vai pra medinho. Ele ainda dá uma coisa, mas... Ele é bem meio termo, assim, porque querendo ou não, o visual é bacaninha, é bem feito. É um reciclado bem feito, né? Agora a gente vem com um personagem bem popularzinho aí, que é o Chuck. O brinquedo assassino aí, né? Que a gente... Mano, eu acho que, tipo assim, ó. O que eu acho, assim? O Chuck, eu acho que tem aquela mesma coisa que aquele mesmo quesito do Fred Krueger. Só que ele não tem a parte do visual assustador, eu acho. Que ele é aquele brinquedinho que vai fazer as piadas ali. O primeiro filme até pode ser um pouco mais tenebroso que o resto da franquia. Mas leva muito pra comédia, né? Acho que chega um ponto que é só um slasher, uma coisa meio gore com comédia, né? Eu acho que pega também ali do fato dele ser mais legal
do que assustador em si, né? Exatamente. Tu não via ninguém com medo do Chuck antigamente, assim, quando era Tipo, lançado. na Maldição do Chuck lá, aquele filme horrível lá, de muito tempo atrás, eles tentaram É, da fazer... cadeirante? eles tentaram fazer uma coisa meio terror de volta, assim, pra franquia, mas não deu muito certo. Quais as categorias mais embaixo ali mesmo? Ganho no soco e não dá medo. Ele inclusive, eu acho que o Chuck foi um dos primórdios, assim, desse, obviamente, né, ele foi, eu acho que um dos primeiros, se não o primeiro boneco assassino do cinema, né, Sim, ele é muito icônico. só que também também é o fundador da ideia de, pô, se tem um bicho que é um boneco, pô, é só chutar ele, tá ligado? Então... E o filme dele geralmente fazem isso, né? Então, tipo, Utilizam esse elemento. eu acho essa ideia bem engraçada. Então, eu não Eu sei, acho eu que fico seria bastante na dúvida. Acho que seria o. Qual é a penúltima ali mesmo? Não dá medo. Nossa, acho que seria o Não Dá Medo, mano. Eu não excluo, eu não sei se eu Por mais que a gente esculacharia ganhe no tanto Chuck. soco, agora, gurizada, temos o nosso querido Michael Myers. Um dos visuais mais. Eu tô meio. Pode ser meio ruim. Mas um dos visuais mais icônicos aí do cinema de terror. O que tu acha dele, Luiz? Tu que foi um cara que reassistiu os filmes aí mais recentemente. Pô, mano, eu assisti o primeiro filme, assisti, né, há muito tempo, obviamente, de 2018, 2021 lá. Ele tem um visual bem marcante, eu acho que, né, acima de tudo é um visual bem marcante, mas eu acho que é uma coisa bem assustadora, mas eu acho que ele é assustador, assim, é mais pela presença dele, sabe? Eu acho que não é exatamente... o visual. Se tu bota isso num cara que fica saracoteano, que se movimenta, sei lá, de um jeito engraçado, não vai ser assustador. Mas agora, pô, é o Michael Myers, ele fica parado no canto lá, olhando pros outros. Ah, mas eu acho que o visual é justamente pra ser com esse tipo Sim. de atuação, tá ligado? Uhum. Acho que é parte do personagem ali. Justamente por ele não ter um rosto inexpressivo. Porque aqui a gente tem casos que não tem, tipo, necessariamente um rosto, seja uma máscara, seja outra coisa, né? Mas eu acho que nesse caso a máscara dele ele funciona por ser um rosto inexpressivo. Eu acho isso muito legal. Remete muito uma atuação ali, ó, o jeito que o personagem é, né? E eu sei que mais pra frente eles, durante a franquia ali, eles tentam... Porque tem os olhos, né? E aí tem mais filmes depois que eles tentam usar um conceito de... Tu vê os olhos dele, tá ligado? E no primeiro filme tu não consegue ver os olhos dele. Isso que é muito legal, porque ele realmente parece que não existe algo dentro dele ali, entendeu? E é só aquela máscara. E eu acho essa ideia bem legal. Mas eu não sinto que ele é um personagem que eu me cago. Eu acho que ele é o tenebroso. Talvez o maior dos tenebrosos, né? A gente vai ver mais pra frente. Eu acho que ele é o tenebroso, Mas eu acho que ele não tem o que é preciso aí pra me cagar. E agora, o nosso próximo personagem da lista é o Leatherface, né? De Massacre da Serra Elétrica. Cara, é um visual bem icônico também. A gente tem visuais icônicos aqui, né? Os mais icônicos do cinema. Porém, eu acho que ele tem o fato de ter sido baseado naquele cara que fazia coisas com peles e um caso real, né? E eu acho bem marcante isso. Porém, ali o fato dele ser meio... que o personagem é um pouco meio atrapalhado, um pouco meio... Tipo assim, ele é o contrário, ele é um contraste com o Michael Myers. Não sei se tu sente isso também. Enfim, eu acho que ele tá ali agindo mais por impulso. E com essas coisas, eu acho que ele não entra tanto num escalão mais acima. Eu acho que ele estaria ali entre tenebroso e medinho. Não sei o que tu acha. Eu acho que ele é muito icônico, mas sei lá. Eu acho assim, né? Se ele for tenebroso, eu ainda acho que ele talvez seja tenebroso, mas acho que é um dos últimos. Mas eu acho que o que é tenebroso é mais o conceito ali, não só dele, né? Da família dele, né? De ter aquela coisa de canibais um misto, né? E aquela coisa meio largada ali naquele lugar. E ele tem todo um bagulho Calor, que ele tá ligado? tipo, ele é todo... Ele é meio doente da cabeça, né? Então, tipo, ele é aquele personagem que vai ser até mesmo bem imprevisível. E aí, pô, eu acho que ele chega num tenebroso, mas por um conceito a mais, assim, que eu acho que o filme traz, que tu olha pra ele e tu lembra de tudo isso. Então, eu acho que eu pode ir pra um tenebroso. Pô, rapaziada, aqui a gente tem a Elite, tá? Pra mim, pelo menos, é um dos visuais mais icônicos e o que mais
amedronta ali o seu público. Eu acho que o visual do nosso querido Jason Voorhees, ele é um visual muito icônico e ele é bem amedrontador. Mas, cara, eu sinto que eu tô sendo meio hipócrita, assim, com o Michael Myers, tá ligado? Por causa que eu acho que ele vai pro Mikagi, por causa que ele é um pouco mais icônico. Porém, ele é a mesma presença, o mesmo medo ali. E ele é um pouco mais atrapalhado também que o Michael Myers, né? Michael Myers parece ser aquele cara mais bruto, mais sério, mais... que sabe o que tá fazendo. O Jason já é um pouquinho mais acidental ali nas suas mortes. Eu acho que ele vai pelo Mikagi, por causa que, querendo ou não, o level de icônico dele é um pouquinho maior que o do Michael Myers, porque ele é mano, ele é um dos símbolos do terror, né? Não sei o que tu acha disso. Enfim, quando tu pensa assim, né, em Halloween, acho que especialmente Halloween, existem acho que 2 máscaras que o cara lembra bastante, né? E uma delas é do Jason. Outra vai estar mais pra frente. Mas eu acho que ele tem um visual ali bem icônico. Na fotinha ali, não sei se vai dar pra ver, mas ele tá bem pequenininho, não dá pra ver a máscara dele. Mas, mas a foto foi cortada errado. Mas, enfim. Eu acho que, pô, mano, eu acho que ele... Não sei, eu acho que ele é bem assustador, mas eu não sei, eu não sei se eu vou ter que discordar um pouco. E pra mim, é que o que acontece, né? Eu acho que ele tem o seu visual ali, muito pela máscara, né? A máscara é como se fosse um símbolo até os dias de hoje. E obviamente, né? Não tem como não sentir medo de um cara de, sei lá, 2 metros de altura, com uns bração, com aquela porra segurando uma faca, tá ligado? Não tem como tu não sentir medo do cara, tá ligado? Com casaco, puta grosso. Mano, eu não sei, eu realmente. O que tu acha, mano? É que eu fico entre. É porque eu acho que ele não tem. Eu não sinto muito aquele bagulho daquela presença de personagem muito tanto quanto o Michael Myers, tá ligado? Então, eu não sei se eu não jogaria ele por um medinho, vou te falar a verdade. Sério, cara? Porra. Sim. Por essa eu não esperava. Tá, vamos fechar no Perfeito. tenebroso, então. Meio termo dos dois. Não, eu acho que ele é um tenebroso. Ó, vamos lá. Eu acho que ele pode ser um tenebroso, mas acho que depois do Leatherface, então. Não sei se tu acha que ele é mais tenebroso que o Michael Myers. Não, eu aceito ele antes. Não, perfeito, então. Por isso eu disse que talvez eu estivesse sendo um pouco hipócrita. Mas temos aí a trindade dos assassinos mascarados, né? Exatamente, e daqui a pouquinho temos mais um. Mas, enfim. Agora a gente tem a coisa, né? Que é o que a gente acha que é o nome dessa coisa, de Então é o O It. Enigma de Outro Mundo. Cara, eu acho que ele vai com um visual um pouco mais gore, assim, né? Todos Sim. esses aqui. Não tem um visual específico ali, não tem um... Uhum. Então eu acho que ele vai mais pro medinho ali, mano. Mais caindo pro não dar medo, porque eu acho que é mais uma sensação de... Ele não tem uma presença foda, ele não tem Ele é mais nojento, eu acho, né? icônico. Eu acho que ele é mais nojento, então eu acho que ele vai por não dar medo, mano, na verdade. Perfeito. Por mais que o conceito dele seja muito massa, né? Mas eu acho que É ele que não... quando tu vai pensa, por não dar medo. tu lembra que ele na realidade só usa o corpo das pessoas ou o corpo dos bichos, né? Então ele não tem exatamente uma forma, ele é só um amontoado de carne ali que vira um bagulho, entendeu? Então ele não tem exatamente um visual, eu acho que mais por causa disso também, ele também não tem como ser tanto assustador assim. Agora, rapaziada, a gente vem pra uma sessão aqui de bonecos, né? A gente já tinha o Chuck, agora vamos ter o Jigsaw. Pra ti, o Jigsaw, o quê, Luiz? Pra mim, eu já vou adiantar aqui, que ele tem todo um conceito ali bem legal, ele é muito marcante, visual muito marcante. Mas o boneco em si, dos bonecos que tá aqui, tá? Ele é o que menos dá medo. Então, pra mim, ele vai pro Ganho no Soco. Por mim, ele também iria no Ganho no Soco, porque se tu lembrar, né, o Jigsaw é aquele velho, né? Então, tipo assim, eu desceria o cacete tanto no boneco quanto no velho, entendeu? Então, eu acho que eu botaria ele no Ganho no Soco sim, sem E pra sem quem muito não enrolamento. sabe, o Dudes vai botar aí na edição o visual skin jovem do velho. E tem essa skin, é muito maneiro. Então agora nós temos aí um personagem, né? Personagem bem marcante aí, bem assustador eu diria, que é a Samara. Que eu lembro, é Samara
Samara alguma coisa, não lembro. Mas a gente tem aí a Samara de O Chamado ou The Ring, né? Que é a versão original. Enfim, rapaziada, agora com a Samara, eu vou ter que puxar coisas da minha infância que eu me cagava de medo dessa personagem. Eu Perfeito. tinha muito medo de olhar pra ela, pro rosto dela, assim, e pra fita, que era um bagulho meio bizarro, que era Uhum, um negócio meio que extrapolava o filme, tá ligado? Tu ficava com uhum. medo de assistir essa fita, de ter 7 dias e tu morrer. Eu acho que ela tá muito ligada, que nem a gente disse lá com o Fred, com a lore ali do personagem, sabe? E isso eu acho muito bacana. Eu acho que ela tem um visual muito massa que tipo, até o final do filme, eu acho que tu faz muito tempo que eu assisti, mas ela não mostra o rosto, né? É sempre o cabelo na frente, assim. E ela nunca, ela raramente, ela só aparece mesmo no final do filme, tá ligado? Tipo, Uhum. ela, a Samara mesmo só aparece no E, final do filme. mano, eu acho o visual brabo, tá? Muito Uhum. icônico, muito icônico. Muito único também. Filmes aí, enfim, não conseguem replicar muito esse visual. Que nem podemos trazer o arte ali, tá ligado? Facilmente replicado, facilmente utilizado novamente. Mano, o Samara é meio único, assim. E isso eu acho que é um artifício muito legal. Querendo ou não, a gente pode também trazer pros mascarados ali, né? Que é algo a ser levado em consideração, usar uma máscara. Enfim, eu acho que tem esse elemento nos filmes de terror. Porém, aqui é um visual muito único. Então, mano, me caguei ou tenebroso, tá? Vou deixar pra ti decidir. Não, tem uma decisão cravada aqui, porque, que nem o João falou, né? A Samara tem aí o seu visual bem único. Eu acho que não tem nenhum. Eu não sei se. Eu não lembro de ver algum personagem, enfim, algum monstro que use essa coisa de esconder o rosto com o cabelo tão bem. Eu acho que é uma coisa única. Só a Uhum. Samara faz isso, tá ligado? Eu acho isso muito legal. E isso sempre é associado a ela. E aquele bagulho do poço, da gravação. Mano, quando tu assiste a gravação Dela tá sempre da. meio que molhado, um visual meio úmido, Exato. assim, tá ligado? E ela. E aí todo aquele bagulho do poço, a gravação, né? Não importa se tu viu o reboot ou se tu viu Uhum. o original, a gravação é bem tenebrosa, aquele bagulho dos 7 dias. Bem O cara se creepy. cagava. O cara se cagava de medo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, a Samara, ela é digna de entrar pro Mika Gay, tá? Eu acho que a gente pode decidir essa aqui. Agora, rapaziada, temos o nosso querido Ghostface visual, um dos mais icônicos, o que virou fantasia de carnaval de muita gente aí. Uhum. Então, acho que é um dos mais icônicos, né, mano? Eu acho que junto com o Jason ali, um dos mais icônicos Sim. dos filmes de terror. Porém, ele tem o personagem em si, né? Que ele é sempre meio atrapalhado, meio. Faz parte da característica dele, creio eu. Então, acho que esse elemento acaba não me deixando tanto como a gente tava ali no medo, visual mais medo, né? Sim. É uma característica que acaba puxando ele um pouco para baixo, por mais que, mano, vamos ser sinceros, em nível de relevância, ícone, assim, eu acho que ele tá lá em cima. Mas com essas características, como a gente não tá avaliando isso, ele cai um pouco. Mano, ele, que nem o João falou, eu acho que ele é muito. Ele tem esse visual bem marcante, né? A máscara do Ghostface, que foi baseada, né, na pintura do grito lá, né? É uma coisa bem legal, é um visual bem bacana. Lado a lado, que nem eu falei mais cedo, né? Que eles tinham as duas máscaras mais icônicas do terror e era o Jason e o Ghostface, né? Então, Uhum. assim, mano, é uma coisa. Até porque a máscara do Jason é uma máscara de hockey, né? Mas se tornou o símbolo dele, né? E Sim. isso é muito engraçado. Mas, eu realmente acho que ele não tem tanto, ele não ganha tanto nesse quesito assustador, óbvio. A gente volta a conversar aquilo que se tem um cara segurando uma faca e tem uma máscara, o cara automaticamente vira assustador. É. Mas eu acho que E em ele, si, tipo, nem sempre ele é grande, né? Também. Um dos sim. fatores que tu disse antes, nem sempre ele é grande. Às Uhum. vezes ele é tipo franzino, ele é bem magro. E na maioria dos filmes é É realmente só pra. tudo. É só uns personagens bem magrinhos, ou, tipo, tá ligado? É só realmente a presença Não mais é ali um mesmo personagem dele. parrudão. E ele tem aquela coisa mais dele ser um pouco mais descolado que os outros vilões, porque ele corre, ele Uhum. dá a cambalhota, ele, Aham. ele sai correndo atrás dos outros, tá ligado? Ele brinca com as vítimas dele, e então ele tem toda essa coisa. Mas eu acho que ele, eu acho que ele seria um medinho, vai. Eu acho Também que acho, também acho.
Acho que ele tá no meio termo ali. Perfeito. Eu acho que ele também não assusta tanto, mas ele tem essa coisa, essa aura, digamos, né? Que eu acho que torna ele um Sim. pouquinho assustador, mas bem pouquinho. E depois do Chuck e do Jigsaw, a gente também teve uma das, acho que depois desses dois, a boneca mais famosa aí do cinema, que é a Annabelle, né? De Invocação do Mal. Eu acho que a Annabelle dos bonecos é a mais assustadora por causa que ela vai muito pro lado 1980, 1970, 50, enfim, da década, da século passado. Então acho que eles souberam fazer um design de personagem muito foda com ela, mano, por causa que ela tem esse design de ser bizarro, tá ligado? De trazer essas bizarrices do século passado pra agora. Então acho que ela, tipo, não é um personagem, ao contrário dos outros aqui, ela meio que age com a sua aura, né? Com a sua presença ali. Então acho que isso acaba gerando um pouco mais de medo em mim. Eu acho que ela seria um tenebroso, tá? Ou um medinho, será? Não sei. O que tu acha? Qual a tua opinião sobre? Eu acho que ela tem um visual ali bem marcante. Ela, por si só, ela como boneca mesmo, né, sem ter nenhum espírito, nada dentro dela, ela já é bem assustadora, né? Ela é uma boneca, tu olha assim e tu fica, caralho, tá ligado? Tipo, é uma boneca que te dá um receio. E aí tem aquela cena, né, que o marido da mulher lá, ele tira ela da caixa e tu já vê que ela é uma boneca tenebrosa. E depois, conforme o filme vai passando, ela vai descascando, né? Ela vai ficando aquele visual mais demoníaco. No 2 Isso é também. massa, mano. No 2 também o visual dela tá bem bacana, né? O 2 que é um dos grandes filmes de terror ali do Invocaverso. E depois que ela cria essas cicatrizes, né? Ela fica bem tenebrosa mesmo. Então eu acho que ela pode ser ela pode ser tenebrosa, talvez uma das últimas ali. Mas ainda assim eu acho Pode que ser. ela dá um certo Eu acho medo. que ela vai em tenebrosa. Porque justamente no filme dela, o que mais dá medo é ela em si, né? Então Sim. eu acho isso bem legal. E pra quem não sabe, a gente tem um vídeo, uma live, na verdade, listando aqui a nossa tier list de filmes do Invocaverso. Se você não Exatamente. assistiu, assiste lá. Vai lá que a gente tem muita discussão sobre. Foi uma live bem legal de fazer que o pessoal interagiu bastante. Valeu? Uhum. Agora, rapaziada, temos o nosso querido alien mais famoso do cinema. Será? Eu acho que Não sim. sei. Acho que sim também, pode ser. O Xenomorfo, mano. Ele vai pra ti aonde? Cara, eu assisti recentemente o Alien 1, né? Cara, ele é um visual muito único. Aquilo que a gente trouxe da Samara, cara, eu acho que não tem nenhum Alien tão parecido quanto ele no cinema. E o fato daquele elemento dele meio que se esconder, ele ser meio stealth, assim, tá ligado? Eu acho muito maneiro e ele atacar do nada. Eu acho que ele é, no mínimo, tenebroso, tá? Eu acho ele bem tenebroso. Eu acho que. Tu vê que ele tem um visual muito único, porque ele é aquela espécie de alienígena, né? Que ele não é humanoide, né? Ele não tem aquela cabeça grande, forma humana, né? Então ele é um alienígena ali todo bestial, né? E eu acho que é difícil alguém ter replicado um visual tão único quanto o do Xenomorfo, assim, nos cinemas, né? Pô, tu lembra muito facilmente dele, aquele lance da boquinha dele menor dentro da boca dele, tá ligado? Pô, o Sim. formato da cabeça Isso aí dele. é muito da hora. Mano, esse dia eu Do tava primeiro vendo filme, né? um detalhe do primeiro filme que na primeira morte que ele faz com o humano, que é um cara que tá procurando gato lá, sabe? Ele tá escondido nas correntes, mano. E isso eu não tinha percebido no filme, fui notar Sim. depois, tá ligado? E na própria finaleira ali, eles deixam ele parecendo que é um monte de fio ali, né? E aí quando vê é o bicho ali, eu acho isso bem Isso é legal. muito da hora. Então, Cara, eu acho pô, que ele vai em tenebroso pra mim. eu também acho, eu acho que ele é bem tenebroso. Imaginando que se fosse, por exemplo, hoje em dia, se a gente estivesse assistindo na época, a gente acharia bem assustador. E então eu acho que tenebroso é o mínimo que vai pra ele. E agora a gente tem aqui um visual também extremamente marcante, que é do Pazuzu, né? Barra Reagan ali, que ela vai se tornando ali, né, durante o filme, que tem um visual bem assustador pra mim, porque eu particularmente sempre fui. Eu cresci numa época da internet, né? Que tava basicamente ali no seu auge, né? Então, uma das coisas que mais viralizava antigamente eram os famosos sustos, né? Os jumpscare e principalmente o Maze Game, né? Que era. Bah, aquilo lá era sacanagem. Isso era tenso. Eu não sei dizer. Eu diria que é tenebroso, dá um medinho. É porque é uma coisa muito mais trauma quando eu era criança do que qualquer outra coisa, mas hoje em dia eu já não acho tão assustador assim. Cara, eu tava mais pro me cair.
ser sincero. Por ser muito icônico, assim, e os filmes se basearem até hoje em dia nesse estilo. E conforme ela vai passando o filme, ela vai se meio que deteriorando mais ainda, né? Vai ficando com um visual mais maquiavélico, assim. Então, eu acho que seria, no mínimo, um tenebroso, já que tu não acha tão assim, né? Eu Não, acho que seria eu fiquei entre tenebroso e medinho. tenebroso. Mas, tipo assim, eu acho que ela é muito icônica. Porém, como tu disse, ela influenciou muita coisa. Porém, ela, tipo, acaba ficando meio datada, enfim. Eu acho que pode ser tenebroso na frente de todos. O que tu acha? Eu aceito, eu acho que ela vai num tenebroso ali. Óbvio, né, que esse jump scare dela, né, esse jump scare que ficou famoso, né, com a cara dela, nem no filme tá, né. Ele é um visual, eu não sei se é de pôster, eu não sei de onde que é esse visual, se é do segundo filme, né, porque tem uma continuação esse filme, e é uma bomba. Mas esse visual nem E é tem o dela fator exatamente. som também, né? O bagulho gritando. É, tipo, então não tem como tu não tomar susto, tá ligado? Então, mas, enfim, eu acho que eu aceito esse tenebroso aí acima de todos. Agora, rapaziada, temos a nossa querida, uma das mais recentes aí da lista, a Freya. Cara, eu acho o visual muito massa da Freya. Eu acho que ela é um dos visuais recentes mais icônicos que tem, por causa que pegou todo aquele elemento de profanação, né, da fé, enfim, e brincou demais com isso. Enfim, eu acho que ela é muito icônica, mas ela como vilã ali nos momentos que ela precisa segurar o filme, eu acho que ela não funciona tanto. Por exemplo, em Invocação do Mal, quando ela tá, tipo, só nas entrelinhas ali, eu acho ela muito mais amedrontadora do que no final lá, que fica uma loucurada, sabe? E no próprio filme dela, assim, tipo, é exatamente a mesma coisa. Quando ela tá ali, tipo, meio que no stealth, modo stealth, amedronta bem mais do que quando ela, tipo, vai pra batalha. Mas eu acho que ela, não sei, mano, pra ti seria o quê? É, mano, o que eu penso, né? Se eu só olho pra personagem, se eu só lembro. É porque eu não vi o filme, né? Aí tem uma grande questão. Eu não vi a Freira 1 nem 2. Mas eu vi Invocação do Mal 2, né? Que é o que ela aparece. Enfim, eu acho que a Freira tem um visual bem assustador, assim. Mas como o João disse, né? Eu acho que ele consegue ser bem assustador, mas eu acho que Quando no ele tá mais escondido, contido, né? naquela coisa mais escondida ali. Eu sei que tem uma cena, não sei se é no 1 ou no 2, que ela que tem vários papel e os papel É no vão, 2, é no vão 2. folheando e aí aparece ela, é uma coisa assim, né? Eu acho todo o conceito, esse conceito não visual dela, mas eu acho que não sei se no cru ali ela consegue ser tão assustadora, que nem no próprio 2, no Invocação do Mal 2 aparece, né? Ela aparece lá gritando pra Lorraine lá. Mano, eu tô bem indeciso. Não sei. Eu diria. Depende do dia, eu acho que eu me cagaria com ela. Cara, pra mim a Reagan e talvez ali o Michael Myers sejam mais me caguei pra mim, tá? Eu acho justo, então acho que a gente poderia passar a Reagan pro Me Caguei, então. E aí finalizasse os nossos três Me Caguei. E aí deixar a Perfeito. Freira no Tenebroso. Talvez ali entre o Leatherface e o Jason, né? Então eu vou montar aqui pra ver como é que vai Pode ser. ficar. Eu acho que tá bom. Agora, falando um pouco mais, agora falando de um visual de palhaço de verdade, a gente tem aqui o Pennywise de It a Coisa. Cara, ele vai muito pro lado bizarro, né, também. Por causa que ele faz. Tipo, ele era aquele espalhafatoso, tipo assim, que vai pro caminho do pânico. Só que ele é mais espalhafatoso indo pro caminho bizarro, tá ligado? Então acho que ele te deixa meio tenso ali, por causa que, tipo, tu não sabe muito o que esperar dele. A introdução do filme já te deixa claro isso, né? Ele tá Sim. meio estranho ali, quando ele pega e tira o braço do guri. Cara, a gente teve uma sequência de personagens muito bacanas aqui, tá? Eu acho que eles seriam tenebrosos, nem que seja no último ali. Eu Porque é um acho, visual muito icônico também, né, mano? sim. Tipo, esse é um visual de palhaço icônico. Ele tem todo um conceito que ele não é. Ele é o palhaço, né? O principal visual dele, mas ele não é o palhaço, né? Ele é aquela criatura É. que consegue tomar várias formas, ele consegue explorar os medos dos outros. Isso eu acho que muito legal, assim. Aí tu trouxe um design de personagem, um elemento do personagem, né? Muito bacana. E tipo, obviamente, né, o Bill Skarsgård, né? Eu acho que ele ali, se tu perceber, todos são criaturas, né? Poucos são um ator. Acho que o Fred Krueger ali é literalmente o único, né? Tem o Art ali, beleza? Mas o Fred Krueger eu acho que é o único que o ator é o rosto do personagem, sabe? Mas o Pennywise, ele tem, né,
tu consegue ver o ator ali, mas ele consegue dar um terror pro personagem. Aquele sorriso dele que só ele faz ali, né? Eu acho ele acho extremamente bizarro, que ele deixa Olhando o olho o olho torto. vesgo, né? Se bem que o ator antigo do Pennywise, né, no caso do Pennywise antigo também, é bem bom, aquele visual dele antigo é bem legal, mas eu acho que esse visual aqui traz aquele terror, aquela coisa mais macabra, e embora ele tenha ali as suas brincadeirinhas, né, ele não chega a ser um Freddy Krueger, um Chucky que só faz brincadeiras, ele é realmente do mal, né, então eu acho que essa aura dele assusta bastante. A aura não falando de aura de adolescente, tá? Aura de normal. Tá, ele tava farmando a aura. O que tu acha, de tenebroso? Mas eu acho que ele é tenebroso, mano. Mas eu acho que ele é tenebroso, e aí eu acho que a gente pode mudar um pouco aqui. Porque tenebroso, do menor pro maior, tá Alien, Annabelle e Leatherface. Aí depois Freira, Jason e Michael Myers. Eu acho que ele é mais tenebroso que o Leatherface, e eu acho que o Leatherface é o último dos tenebrosos. Porque o Alien e a Annabelle... Porque eu acho o Alien e a Annabelle mais assustador que o Leatherface, tá ligado? Eu acho. Acho que pode ser isso mesmo. No medinho aqui, eu acho que o... Tu acha que o Ghostface dá um pouco... Né? Não, o medinho é o Art e o Ghostface. Eu acho que o Ghostface dá um pouquinho mais de medo do que o Art. O que tu acha? Eu acho também. Aí eu acho que nessas de baixo a gente não precisa se importar muito. E no Me Caguei, eu acho que tá numa... Não sei, no Me Caguei ali. Tem a Reagan, a Samara e o Fred Krueger. O Fred Krueger em primeiro, né? Cara, eu acho que pra mim, Samara é mais Me Caguei, tá? Perfeito. Ah, mas tem o fato de ser icônico também, né? Eu acho que ela é mais Me Caguei que o Fred Krueger, sim. Embora seja icônico, né? Eu acho que os dois assustam da mesma maneira ali, né? Eles usam um conceito muito parecido. Os elementos deles são bem parecidos, né? Sim. E a Reagan, eu acho que ela é Me Caguei por causa desse visual dela, bem bizarro, com o Pazuzu e tal. Mas a gente tem que lembrar que ela ainda é humana, né? Então, ela, no fim de tudo, ela volta ao normal. Então, eu acho que é justo ela estar ali naquela posição. Mas, enfim, essa é a nossa tier list definitiva desses 15 personagens de terror, de quem é mais assustador e quem que é o menos assustador, certo? Enfim, rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de passar no canal do nosso amigo Igor, tá no comentário fixado aí o link do canal. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que a gente tá evoluindo cada vez mais. E é algo que a gente curte fazer, já que a gente não ganha dinheiro, não ganha nada. Mas a gente curte muito estar aqui interagindo com vocês. Não esquece de interagir aqui nos comentários, tá? E não percam que os próximos vídeos aí, as próximas semanas, vão ter alguns conteúdinhos de terror aí com comemoração ao nosso Halloween, né? Então fiquem ligados aí com o que vai sair, que a gente tá preparando algumas coisas bem legais. Se assistiram até aqui, não esqueçam de comentar um tema legal de terror aí de vídeo, valeu? Então é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima. Falou!